Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso terceiro vídeo da série sobre unidades de concentração. Nesse vídeo nós vamos falar muito sobre a concentração molar. Concentração molar, ela relaciona o número de mols e o volume da solução. Nós estudamos nos vídeos anteriores concentrações que relacionavam a massa ou o volume do soluto e da solução. Nesse caso, nós temos o número de mols do soluto e o volume da solução. A unidade da concentração molar é mol por litro, já que nós vamos obtê-la a partir do número de mols do soluto, que é dado em mol, dividido pelo volume da solução obrigatoriamente em litro. Então, novamente aqui, falamos de concentração, você vai ter que converter para litro. O número de mols do soluto ele não é um valor calculado facilmente. Ele é obtido a partir da massa molar do soluto. Então, esse número exprime uma quantidade de átomos, moléculas ou íons, que é 6,02 vezes 10 a 23. E essa quantidade nós não podemos medir ela facilmente de forma experimental, de forma empírica. Então, para isso, nós utilizamos a massa molar para saber o número de mols a partir da massa. Ou seja, eu consigo pesar uma massa utilizando uma balança e a partir da massa molar eu sei qual será o número de mols que eu tenho de um determinado elemento naquela massa. Essa massa molar ela é encontrada na tabela periódica. Temos aqui o exemplo do sódio e abaixo do símbolo e do nome do sódio nós temos a massa molar. No caso do sódio, 22,989770. Geralmente nós arredondamos esse número para facilitar nossos cálculos. Então, por vezes, utilizamos como massa molar do sódio o número 23. A massa molar ela tem como unidade gramas por mol. Então, nós temos que para calcular a concentração molar, nós utilizamos a fórmula concentração molar, que também é chamada de molaridade, por isso o símbolo M, vai ser igual o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. E esse número de mols do soluto é calculado a partir da massa do soluto em gramas, aquela massa que nós pesamos na balança, dividida pela massa molar desse soluto em gramas por mol. Nós podemos combinar essas duas equações de modo a obter uma equação única. Dessa forma, nós substituímos o número de mols pela equação do número de mols. Já que o número de mols M é igual a massa sobre a massa molar, eu posso combinar essas duas equações de tal modo que a concentração molar, a nossa molaridade, vai ser igual à massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros, multiplicado pela massa molar em gramas por mol. Dessa forma, nós temos a concentração em mol por litro. Percebam que nós temos duas possibilidades. Nós podemos calcular a molaridade, a concentração em mol por litro, a partir do uso de duas fórmulas. A primeira, a fórmula da molaridade, número de mols sobre o volume. Só que para saber o número de mols, nós precisamos calcular a partir da massa em gramas pela massa molar, ou pela equação combinada que já relaciona essas duas, e você calcula a molaridade dividindo a massa pelo volume da solução multiplicado pela massa molar. Vale observar que, em qualquer dos dois casos, você obrigatoriamente precisa saber a massa molar. Vamos revisar um pouco como calcular a massa molar de determinados compostos químicos. Calcule a massa molar dos seguintes compostos: NaOH, H2SO4, Al2SO4 Ca3FeCN6 Nós vemos que a questão já nos informa as massas atômicas de todos os átomos que compõem esses compostos. Temos a massa atômica do hidrogênio, que é 1, do carbono 12, do nitrogênio 14 e assim em diante. Porém, nós não temos a massa molar do composto. Vamos começar fazendo para o caso do NaOH. Qual a massa molar do NaOH? Nós sabemos que a massa molar do sódio é 23, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Como o NaOH ele é formado por um sódio, um Na, um oxigênio e um hidrogênio, a massa molar dele naturalmente vai ser a soma da massa de cada um dos átomos que o compõem. Então, no caso do NaOH, ele é formado por um sódio, um oxigênio e um hidrogênio,
sua massa molar vai ser 1 vezes a quantidade de sódio multiplicado pela massa molar do sódio. E para saber a massa molar do sódio, ou consultamos a tabela periódica, ou observamos os dados que nos é fornecido pela questão. Nesse caso, a questão já nos informa que a massa atômica do sódio é 23 gramas por mol. Então vai ser 1 multiplicado por 23, mais temos um oxigênio no NaOH, então vai ser 1 vezes a massa do oxigênio, que é 16 gramas por mol, 1 multiplicado por 16, mais 1 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Então fica 1 vezes 1. Agora basta fazermos as multiplicações em seguida as somas. Aqui nós temos uma equação matemática, é importante lembrar. Nós temos uma ordem de prioridade nas operações. A primeira operação que vamos fazer são as multiplicações, em seguida as somas. Então 1 vezes 23 vai ser 23, mais 1 vezes 16, 16, e 1 vezes 1, 1. 23 mais 16 mais 1 vai dar um total de 40 gramas por mol. Essa é a massa molar do NaOH. Já respondemos a primeira parte da questão. Vamos ver agora para o H2SO4. Nós vamos fazer exatamente como fizemos para o NaOH. Primeira coisa é observar quais átomos compõem aquele composto, compõem o H2SO4 e qual a quantidade de cada um desses átomos. Então nós temos 2 hidrogênios, já que é um H2, enxofre, o S, nós temos apenas 1, e nós temos 4 oxigênios, já que trata-se de um O4. Dessa forma, nós teremos que multiplicar a massa molar de cada um desses elementos pela quantidade dele. Então vamos começar com o hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios. Então a massa molar do H2SO4 vai ficar 2 multiplicado pela massa molar do hidrogênio, que é 1. 2 vezes 1 mais, temos um enxofre, 1 vezes a massa molar do enxofre, que é 32. Mais 4 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Novamente, a equação matemática, nós fazemos primeiro as multiplicações. 2 vezes 1 vai ser 2, mais 1 vezes 32, 32, mais 4 vezes 16, 64. Podemos agora somar. 2 mais 32 mais 64 vai ser 98 gramas por mol. E essa é a massa molar do H2SO4. Vamos fazer um exemplo agora um pouco mais complicado. No caso do Al2SO4, 3. Percebam que nesse caso nós temos 2 alumínios que estão fazendo ligações com 3 SO4. Esse SO4 está entre parênteses, significa que o 3 do lado de fora do parênteses está multiplicando todos os componentes que estão ali dentro. Eu tenho uma ligação entre 2 alumínios e 3 SO4. É importante observarmos isso na hora de construir a nossa equação para saber qual a massa molar. Então, vamos entender o seguinte. Temos 2 alumínios, mas como nós temos os parênteses com esse 3, quer dizer que o 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então nós vamos fazer isso, o 3 multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então 3 vezes abre parênteses, eu tenho um enxofre e 4 oxigênios, já que é um SO4. Então 2 alumínios mais 3 vezes, o 3 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Um enxofre mais 4 oxigênios. Agora nós podemos calcular a massa molar do Al2SO4, 3. Massa molar vai ser 2 vezes a massa do alumínio, que é 27, mais 3 vezes tudo que está dentro do parênteses. E o que nós temos dentro do parênteses? Um enxofre, então 1 vezes 32, mais 4 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. 4 vezes 16. Agora vamos responder essa equação igual a uma equação matemática. Primeiro fazemos as multiplicações, mas vale lembrar, sempre que nós temos um parênteses, nós faremos inicialmente a resolução dos cálculos que estão dentro do parênteses. Então, 2 vezes 27 vai ser 54, mas nós não podemos multiplicar ainda. Nós só podemos multiplicar o 3 quando nós resolvermos todos os cálculos dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses nós temos 1 vezes 32, que vai dar 32, mais 4 vezes 16, que vai dar 64. Agora nós vamos repetir o 54, mais 3 vezes, vamos responder agora o que temos dentro do parênteses.
32 mais 64 vai dar 96. Agora sim podemos retirar o parênteses, podemos multiplicar o 3 vezes o 96. Repetindo o 54, mais 3 vezes 96 é 288. E agora somamos 54 mais 288 vai dar igual a massa molar do Al2SO4, que é 342 gramas por mol. Percebam que a resolução dessa atividade segue o mesmo princípio das anteriores. As anteriores foram mais simples porque não tinham os parênteses, mas o princípio de resolução é o mesmo. É importante ressaltar que envolve aqui algumas informações, alguns conteúdos oriundos da matemática, da resolução de equações matemáticas. Então é importante sempre lembrar disso. Você sempre vai responder primeiro o que está dentro do parênteses. Você também tem uma ordem de prioridade nas equações. A multiplicação ela tem uma prioridade maior do que a soma. Então você responde primeiro a multiplicação e depois a soma. Nesse caso, a nossa massa molar do L2SO4 3 é 342 gramas por mol. Vamos fazer o último exemplo aqui. Ca3FeCN6 Percebam que aqui, além dos parênteses, nós temos os colchetes. Nós temos, nesse caso, 3 átomos de cálcio que estão se ligando a 2 grupos FeCN6. E esse 2 dos colchetes multiplica tudo que está dentro dos colchetes, de forma semelhante aos parênteses. Tudo que está dentro do colchete vai ser multiplicado por esse 2. Quer dizer que eu tenho 2 FeCN6. E além disso, esse FeCN6 que eu tenho dentro dos colchetes é formado por um átomo de ferro e 6 CN. Esse 6 CN quer dizer que eu tenho 6 moléculas de CN. Ou seja, esse 6 do parênteses multiplica tudo que está dentro. É importante ressaltar isso porque vai ser essencial para construirmos a nossa equação que vai fornecer a massa molar. Vamos então responder isso aqui. Primeira coisa, vamos destrinchar os átomos que compõem essa molécula. Nós temos 3 cálcio. Depois nós temos 2 vezes tudo que está dentro dos colchetes, mais 2 vezes o que está dentro dos colchetes, que é um ferro. E esse ferro está se ligando a 6CN. Então, um ferro mais 6, dentro dos parênteses nós temos um carbono e um nitrogênio. Agora podemos responder a nossa massa molar. Massa molar vai ser igual a 3 vezes a massa do cálcio, que é 40, mais 2 vezes tudo que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes nós temos um ferro, a massa molar do ferro é 56. Então, 1 multiplicando 56, mais 6 vezes tudo que está dentro dos parênteses. Nos parênteses nós temos um carbono, que tem massa molar 12, mais um nitrogênio, que tem massa molar 14. Chegamos na nossa equação para calcular a massa molar. Agora é só resolver a equação matemática. 3 vezes 40, 120, mais 2 vezes, abre colchete, 1 vezes 56 é 56, mais 6 vezes 1 multiplicado por 12 é 12, mais 1 multiplicado por 14, 14. 120 eu repito, 2 vezes. Eu não posso calcular ainda o que tem dentro do colchetes. Eu vou começar respondendo primeiro o que eu tenho dentro dos parênteses. Dos parênteses eu tenho 12 mais 14, que é igual a 26. Agora eu posso multiplicar o 6 vezes 26. Nesse caso eu vou ter 6 vezes 26, que é 156. Para responder essa questão, eu somo o que está dentro dos colchetes, que vai dar 212. 120 mais 2 vezes 212 vai ficar 120 mais 424, que vai dar 544 gramas por mol. Essa é a massa molar do Ca3FeCN6 Percebam que eu fiz 4 exemplos partindo do mais simples até o mais complexo, para que vocês percebam que, apesar do procedimento de resolução ser o mesmo, você pode ter exemplos mais complexos, já que envolve algumas propriedades matemáticas da resolução de equações. Nós vamos para o nosso resumão agora do que vimos nesse vídeo. Nós vimos que a concentração em mol por litro relaciona o número de mols e o volume da solução, e que o número de mols é calculado como sendo a massa em gramas sobre a massa molar. Nesse vídeo nós focamos em calcular a massa molar, já que ela é base para a resolução de qualquer problema que envolva a concentração em mol por litro.
No próximo vídeo nós vamos continuar estudando a concentração em mol por litro, mas nós vamos focar na resolução de problemas. Até lá!